Bom, gente, boa noite. A gente vai dar continuidade ao nosso curso de hipertensão, hoje com a aula do João Gabriel sobre depressão e ansiedade relacionada à hipertensão. Tá? O João Gabriel é aluno de MD-PhD lá do ProHeart. A tese dele é sobre depressão e ansiedade, por isso que ele vai hoje falar para a gente aí sobre a relação dessas duas patologias com a hipertensão arterial. Vai lá, João, pode Tá. ficar à vontade. Obrigado. Gente, como o Vitor já me apresentou, esse é o tema da minha dissertação, né, da minha tese, e a gente vai conversar um pouco sobre depressão e ansiedade no contexto da hipertensão arterial. Acho que vale a pena só trazer aqui algumas ponderações rápidas, porque tem alguns alunos que ingressaram no ProHeart há pouco tempo, né? A hipertensão é uma doença crônica não transmissível, definida pelos níveis pressóricos no momento em que o benefício do tratamento supera os riscos, e a gente faz o diagnóstico a partir da aferição da PA, quando ela tem um valor maior ou igual a 140 por 90 em dois momentos diferentes. Ela tem uma prevalência importante no nosso país, girando em torno de 32,3%, com uma máxima de prevalência em indivíduos mais velhos, porque a gente bem sabe que a idade é um fator de risco importante para o surgimento da hipertensão arterial. Ele é o principal fator de risco modificável que se associa com doença cardiovascular, doença renal crônica e morte prematura. Quando a gente fala sobre depressão, a gente tem que pensar que a depressão é uma condição de etiologia, ou seja, de causa variada, cujo termo pode designar, e isso é bem importante, um sintoma. O paciente está com uma hipobulia, está com humor deprimido, está sem vontade de fazer as coisas, seria um sintoma, como uma síndrome, que é caracterizada pela reunião de sinais e sintomas que dizem respeito a um quadro, aquele paciente que chega sem vontade de fazer nada, com humor deprimido, com problemas referentes à dimensão do sono, da alimentação, com faces deprimida, enfim. Ou um transtorno, que diz respeito a um conjunto de sinais e sintomas específicos, num período de tempo específico, que vai caracterizar um quadro, como o transtorno depressivo maior, como o transtorno disfórico pré-menstrual e outros. E aí, a definição em relação a sintomas, síndrome ou transtorno acaba balizando as evidências científicas. Aqui no nosso país, a Pesquisa Nacional de Saúde, que foi um grande estudo epidemiológico que teve sua última realização em 2019, constatou uma prevalência que gira em torno de 5,7 a 10,8% de depressão na população brasileira com o PHQ-9. E aí eles fizeram isso com base em sintomas depressivos. No mundo, a depressão contribui com 4,4% do DALYs, que é um indicador um pouco complexo que a epidemiologia usa, mas que é muito bacana, porque ele mede os anos de vida saudáveis perdidos por conta de uma causa específica. E ela, na sua fisiopatologia, conta com diferentes questões, como a psicossocial, a teoria da monoamina, questões inflamatórias, genéticas, epigenéticas, questões de substâncias alteradas na morfofisiologia cerebral e alterações em alguns eixos endocrinológicos. A ansiedade, por outro lado, ela não necessariamente é uma doença. Ela é uma característica selecionada durante o processo de evolução das espécies por trazer vantagem e adaptações aos seres, ao ambiente, e, portanto, à manutenção da vida. Como, por exemplo, o que nos motiva a estudar para uma prova é a ansiedade. Isso é muito importante. Eu sei que eu tenho uma prova na semana que vem, eu preciso estudar, eu me preparo, me organizo, e quem suscita esse padrão de comportamento é a ansiedade. Então, ela é entendida como ansiedade, como um sintoma, ou seja, quando ela começa a se manifestar na vida psíquica, com repercussões importantes na vida social, na qualidade de vida, ou como um núcleo patológico organizador. Esse seria um transtorno. E a gente tem alguns: transtorno de ansiedade generalizada, mutismo seletivo, fobia específica. Uma coisa muito interessante: a primeira pessoa que postulou ansiedade como algo patológico foi Freud. É uma contribuição bem importante, né? Enfim. É, no Brasil, o Brasil é um dos países com os maiores índices de ansiedade e também depressão do mundo, né? Esse estudo foi um estudo com uma amostra populacional na região do Sul que constatou uma prevalência geral de sintomas ansiosos de 27,4%. A ansiedade contribui com 3,6% dos DALYs e no ano de 2019 a gente teve uma prevalência global de 301 milhões de casos. E a fisiopatologia dela é bem complexa também. Passa por fenômenos psicossociais, alterações na circuitaria neuronal. Isso é questionado ainda pela literatura, alterações endocrinológicas, genéticas e epigenéticas.
Quando a gente olha para a epidemiologia da relação entre a hipertensão e a depressão, a gente encontra alguns dados bem interessantes. Essa meta-análise ela avaliou a associação entre a presença de sintomas depressivos e em indivíduos com diagnóstico de O João travou, não travou? É, travou para mim também. Aqui sim, professor. Deixa eu parar a gravação aqui. puder só falar. Gente, eu tive um problema com a conexão, mas eu voltei. Enfim, aí essa meta-análise ela pontuou que a prevalência total de sintoma de rastreio positivo para depressão entre hipertensos é de 28,5%. Essa outra meta-análise, com 2.040 pacientes, avaliou a prevalência da depressão entre indivíduos hipertensos na Índia. E ela ela encontrou uma prevalência de quase 40%, mas isso também muito atribuído a alguns estudos que foram realizados durante o período da pandemia, onde nós observamos um aumento global no número de transtornos mentais, enfim. E por fim, essa outra meta-análise, ela evidenciou que em diferentes estudos de segmento, a presença de depressão aumentou em 42% as chances de um indivíduo se tornar hipertenso ao longo do tempo. Aqui no Brasil, a gente tem alguns estudos avaliando essas associações em termos epidemiológicos. Esse aqui, ele foi feito também com dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, onde a depressão foi avaliada por meio do questionário PHQ-9 e a hipertensão com autodiagnóstico médico. E dos 11 mil indivíduos hipertensos, 17% apresentaram rastreio positivo para depressão. Esse outro estudo, ele avaliou qual era o impacto da depressão nas disfunções nas limitações causadas pela hipertensão. E eles apontaram que, quando um paciente apresenta alguma limitação ocasionada pela hipertensão, como uma sequela de AVE ou de infarto atribuída a essa doença, se ele apresenta ao mesmo tempo depressão, as chances dessa limitação ser mais impactante na vida dele é de cerca de 33%. Com relação à epidemiologia da hipertensão e da ansiedade, existem menos estudos investigando essas associações. De qualquer forma, essa revisão sistemática com meta-análise mostrou que existe uma associação positiva entre o diagnóstico de hipertensão arterial e de transtornos de ansiedade. Esse outro estudo, ele foi um estudo multicêntrico que realizou 18 inquéritos populacionais em 17 países diferentes, onde eles não fizeram um rastreio de depressão e ansiedade, mas deram um diagnóstico médico com base em alguns instrumentos, e eles mostraram uma associação bem importante entre a presença da ansiedade e da hipertensão arterial. Depois eles pegaram esses pacientes e seguiram eles durante 10 anos, e viram que a presença de transtorno do pânico, que é um tipo de ansiedade, aumenta em quase 30% a chance do indivíduo se tornar hipertenso. Presença de fobia social, que é um outro tipo de ansiedade, aumenta em 10% e de fobia específica em 30% a chance do indivíduo se tornar hipertenso ao longo do tempo. E aí a gente vê que a prevalência dos sintomas depressivos e ansiosos é maior entre os pacientes com hipertensão, quando comparados a normotensos, e que a presença de tais sintomas contribui com o aumento da incidência da hipertensão. Ou seja, não existe só uma associação em um determinado momento, mas existe uma associação ao longo do tempo. Se um paciente ele tem depressão ou ansiedade, ele tem uma maior chance de desenvolver a hipertensão no futuro. E que, por fim, há menos estudos a respeito da associação entre a ansiedade e a hipertensão quando comparada com a depressão. E uma coisa que chama atenção é que esses estudos são muito diferentes. Isso deve ser pensado para o desenvolvimento de estudos futuros. Quando a gente pensa nessas relações, a gente sempre tem que entender o racional que justifica esses números que a gente encontra na literatura, né? Ah, existe uma associação positiva com um per-valor significativo, mas por quê? O que que está associado a, por exemplo, a sintomas depressivos e a hipertensão arterial? São inúmeros os fatores. Estilo de vida, pessoas depressivas tendem a ter maior comportamento sedentário, maior ingesta de álcool, maior consumo de ultraprocessado, que são alimentos que contêm sódio, presença de distúrbios do sono.
uma das manifestações das depressões, sejam elas quais forem, são problemas no sono. Existem estudos mostrando que indivíduos deprimidos têm uma latência, têm uma dificuldade de adormecer, e quando isso é maior do que 5 minutos, se associa ao aumento da chance de desenvolver hipertensão. Tempo de sono, existem estudos que mostram que indivíduos deprimidos dormem menos, isso aumenta a probabilidade de você desenvolver doenças cardiovasculares como a hipertensão. Disfunção endotelial, existe uma associação bem clara entre a presença de transtornos depressivos e não sintomas depressivos e a disfunção endotelial, alterações endócrinas inflamatórias. Recentemente, a literatura vem explorando o papel do sistema renina-angiotensina-aldosterona no desenvolvimento da depressão. Isso é muito interessante, porque já existem algumas possibilidades de se desenvolverem drogas com esse alvo. Inclusive, existem alguns estudos mostrando que o tratamento da hipertensão com drogas que inibam o sistema renina-angiotensina-aldosterona pode ter impacto nos sintomas depressivos, de modo a causar uma remissão deles. Isso é bem interessante, né? Existem evidências clínicas sobre isso. Evidências genéticas e epigenéticas, sobretudo com o grande estudo da Associação Genômica, que conseguiu isolar alguns genes que estão presentes tanto nos transtornos depressivos quanto nas doenças cardiovasculares. Eles foram chamados de de genes dos transtornos cardiometabólicos do humor. E, por fim, alterações na resposta do sistema nervoso autônomo. Mas hoje a ciência ela amadureceu ao ponto de colocar o sistema nervoso autônomo não só dentro daquela perspectiva da questão da luta ou da fuga, do estresse, de você ativar o sistema nervoso simpático e por conta disso você tem um aumento da frequência cardíaca, um aumento da resistência vascular periférica, alterando os padrões hemodinâmicos. Hoje em dia, existem algumas linhas de investigação na ciência básica que mostram que uma alteração desregulada do sistema nervoso autônomo também é responsável por desencadear um processo imunoinflamatório crônico que, com o tempo, contribui com o desenvolvimento da doença cardiovascular, especificamente aqui a gente está falando da hipertensão. E aí, tudo isso contribui com essa fisiopatologia, levando os sintomas depressivos à hipertensão arterial, seja em termos associativos nos estudos transversais ou em termos longitudinais, com a presença, por exemplo, de sintomas depressivos, aumentando a probabilidade, por conta de todos esses comemorativos, de no futuro o indivíduo desenvolver hipertensão arterial. E quais são as implicações clínicas dessas relações? A gente pensa primeiro na implicação do risco cardiovascular. As diretrizes mais recentes, não só as últimas edições de cada diretriz, mas as anteriores também, colocam que quando a gente vai tratar o paciente com hipertensão, a gente precisa contextualizar aquela hipertensão dentro do risco cardiovascular do indivíduo. E uma vez em que a presença da depressão, como vocês vão ver aqui, da ansiedade, implica no risco cardiovascular, isso acaba tendo uma repercussão clínica no nosso tratamento com esses pacientes. Esse estudo foi uma revisão sistemática muito interessante, com várias meta-análises, que mostraram em diferentes acompanhamentos, em diferentes coortes de indivíduos com depressão, que esses sujeitos estão mais favoráveis a desenvolver ao longo do tempo doenças cardiovasculares, quando comparados a indivíduos sem depressão, ou seja, eles têm uma chance de 16% maior de desenvolver doença cardiovascular, eles têm uma chance de cerca de 28% maior de infartar ao longo dos anos, quando comparados a sujeitos sem depressão, 13% maior de ter AVE e cerca de 4% maior de ter insuficiência cardíaca e 43% mais chance de irem a óbito por toda e qualquer causa, ou 44% mais de chance de irem a óbito por doença cardiovascular. Quando a gente pensa no caso da ansiedade, existe uma menor quantidade de evidências a respeito disso, mas existem estudos mostrando que existe uma maior incidência de doença arterial coronariana em indivíduos que têm ansiedade, igualmente para mortalidade cardiovascular e para incidência de acidente vascular encefálico. Apesar dos estudos que suportam essas evidências terem limitações importantes, como, por exemplo, quando eles avaliam a presença da ansiedade, eles não controlam pela depressão,
porque frequentemente essas condições são comórbidas e as duas estão associadas a esses desfechos. De qualquer forma, são evidências importantes que podem contribuir para a nossa prática clínica. E por que que isso acontece, né? Eu coloquei lá no outro slide que existe todo um racional de uma plausibilidade biológica, levando uma associação entre os sintomas depressivos e ansiosos e a ocorrência da hipertensão. Mas Isso, não é só Rômulo. isso. Oi? Não, Ah, João, acho que foi sem querer. pensei que alguém tinha falado alguma coisa. Olha só que interessante. Esse estudo aqui, ele foi um estudo de coorte realizado na Inglaterra em 140 unidades da atenção primária, onde eles acompanharam quase 600, quase 500 mil indivíduos, 524 mil indivíduos durante 10 anos, e eles utilizaram um protocolo metodológico rigoroso para fazer esse estudo, que é o STROBE. E aí, eles avaliaram como exposição, depressão e ansiedade, e como desfecho, a ocorrência de todos esses fatores de risco cardiovascular, dentre eles a hipertensão. Ou seja, eles se perguntaram: será que pessoas com depressão e ansiedade, a exposição, estão mais sujeitas a desenvolver com o tempo diabetes, hipertensão, dislipidemia, tabagismo, obesidade e sedentarismo, que são os fatores de risco cardiovasculares clássicos que inclusive explicam o porquê disso aqui tudo? E aí eles encontraram os seguintes resultados. Dos indivíduos com depressão durante 10 anos, eles tiveram 22% mais chance de desenvolver diabetes, 7% mais chance de desenvolver hipertensão, 28% para dislipidemia, 20% para tabagismo, 20% para obesidade e sedentarismo. E apesar desses serem fatores de risco cardiovasculares clássicos, também são fatores de risco para hipertensão, como por exemplo o sedentarismo e a obesidade. Para ansiedade, eles encontraram associações positivas também, exceto para o tabagismo e para o sedentarismo. E aí, quando a gente pensa nisso tudo, a gente se questiona: tá bom, eu já sei de antemão que existe uma relação importante entre ansiedade e depressão. Tanto em termos de, se eu vejo um paciente com hipertensão, ele tem desculpa, se eu vejo um paciente com depressão e ansiedade, eu já sei que ele tem uma maior chance de ser hipertenso. E do mesmo modo, se eu vejo um paciente com depressão e ansiedade, eu sei que ao longo do tempo ele pode se tornar hipertenso por conta de tudo isso que a gente conversou até agora. E aí, a partir disso, surge um questionamento. E se a gente tratar a depressão ou a ansiedade, será que isso repercute de alguma forma no risco cardiovascular ou na resposta ao tratamento para hipertensão, que é o nosso foco aqui? Olha só que interessante. Essa revisão sistemática com meta-análise pegou 27 ensaios clínicos para estimar o efeito da terapia antihipertensiva com a terapia psicotrópica, com uso de medicações para tratar a depressão. E aí foram avaliados 4 desfechos. Primeiro, eles avaliaram a média da pressão arterial sistólica e da diastólica no grupo intervenção e controle. O que que isso E aí eles avaliaram se tratar a depressão junto com a hipertensão pode melhorar o próprio controle pressórico. E olha que interessante. Eles mostraram uma diferença média na pressão arterial sistólica de 11,27 milímetros de mercúrio no grupo que tratou hipertensão e depressão com droga psicotrópica. Para a média da pressão arterial diastólica foi de 8,21 milímetros de mercúrio. Com relação à eficácia da terapia antihipertensiva, eles encontraram que há uma melhora da eficácia em cerca de 42% quando você trata a depressão e a hipertensão juntos. E com relação à remissão da depressão, a mesma coisa. Existe uma melhora expressiva, mas esse resultado já era esperado quando você trata ambas as condições. E aí, quando a gente pensa no tratamento, especificamente com drogas, que é o que a gente utiliza muito dia para tratar essas condições, a gente tem que se atentar para um fato. As medicações que são utilizadas para tratar os transtornos do humor, a depressão e a ansiedade, elas apresentam um perfil cardiometabólico relativamente adverso. E aí, essa revisão é muito interessante porque ela traz um compilado de estudos justificando por que que algumas medicações que são utilizadas para tratar essas condições apresentam um perfil cardiometabólico adverso.
E aí eles colocam que pode acontecer um aumento do peso. Assim, você tem um indivíduo com depressão, por exemplo. Você trata ele. Por que que ele pode apresentar um aumento do peso em função do tratamento? Por conta da própria melhora clínica ou um efeito colateral que é justificado por alterações na neurotransmissão, modulação de leptina e de outros. E aí ele coloca que a droga antidepressiva que mais causa aumento de peso de uma forma muito importante é a mirtazapina, os tricíclicos e poucos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Eles podem causar também resistência insulínica por mecanismos neurohumorais, enfim. E existe um estudo muito interessante que é uma exceção que mostrou que os recaptadores seletivos da recaptação de serotonina podem causar um papel inverso nisso, de reduzir a hemoglobina glicada. Isso foi um ensaio clínico realizado na década de 90. Eles podem causar dislipidemia por aumento das atividades enzimáticas, das enzimas que produzem toda parte do nosso perfil lipídico, e mais uma vez, quem faz muito isso é a mirtazapina, e especificamente para o impacto das drogas psicotrópicas na pressão arterial, as que são mais importantes são as drogas que inibem a recaptação seletiva de serotonina e noradrenalina e os antidepressivos tricíclicos, porque eles também causam um efeito anticolinérgico. Apesar de que as evidências para o aumento da pressão arterial, quando comparada com as outras reações adversas no risco cardiovascular, são mais fracas. E o caminho inverso? Existe o caminho inverso? Uma questão que foi colocada durante muito tempo era se indivíduos com depressão que tinham indicação para fazer algum tipo de terapia com beta-bloqueador deveriam receber a medicação ou não, por conta de alguns estudos que mostravam que os beta-bloqueadores poderiam potencialmente causar um aumento dos sintomas depressivos, uma recidiva dos quadros, enfim. E aí já foram feitos alguns estudos e existem algumas meta-análises sobre isso. Essa foi a que apresentou uma metodologia melhor, né, mais ajustadas, e eles mostraram que não existe um risco de você prescrever o beta-bloqueador quando indicado em pacientes deprimidos, e que, portanto, esse temor não deve ser mais levado adiante. A gente pode prescrever com segurança beta-bloqueador para pacientes que necessitam dele por questões cardiovasculares, mesmo que eles tenham um histórico ou estejam passando por um quadro depressivo. Com relação à progressão de lesão de órgão-alvo na hipertensão, existem estudos também mostrando que a depressão favorece a progressão de lesão de órgão-alvo. Esse foi um estudo que avaliou a presença de hipertrofia ventricular esquerda em 353 pacientes hipertensos com ecocardiograma. Eles mostraram que o aumento de um ponto na escala de depressão que foi avaliada aumenta a probabilidade do indivíduo se apresentar com hipertrofia ventricular esquerda, que é uma das lesões de órgão-alvo da hipertensão. Esse outro estudo é uma meta-análise com 1.367 pacientes, que avaliou a relação entre a depressão e a disfunção endotelial, que é uma outra lesão de órgão-alvo. Eles encontraram uma associação muito interessante. É, Indivíduos com diagnóstico de algum transtorno depressivo, como por exemplo, transtorno depressivo maior, apresentam ser uma dilatação mediada por fluxo, que é a forma como a gente avalia a disfunção endotelial, uma das, né, cerca de 3% menor. E existe um outro estudo, uma meta-análise, mostrando que para redução de 1% na dilatação mediada por fluxo, você tem um aumento de 12% no risco cardiovascular global. Se essa meta-análise mostra que a presença do transtorno depressivo maior reduz em 3% o percentual da dilatação mediada por fluxo dos pacientes, a gente pode presumir que eles têm um aumento de 36% no risco cardiovascular global. E esse outro estudo não é um estudo de revisão, é um estudo primário, onde eles avaliaram se a presença de depressão e ansiedade se relaciona com a rigidez arterial, que é uma outra lesão de órgão-alvo ocasionada pela hipertensão arterial. Eles fizeram isso por meio da velocidade de onda de pulso, que é algo que a gente também faz no ProHeart, e eles encontraram, opa, aqui ficou faltando o valorzinho no slide. Eles também encontraram uma relação positiva entre a presença de um histórico de depressão com a rigidez arterial. Apesar de que esse estudo tem uma questão metodológica muito importante.
ele tem muito mais mulheres, 72% da amostra é composto por mulheres do que homens. E isso pode ser um viés importante, porque a literatura já mostra que mulheres apresentam maiores índices de depressão e ansiedade. Isso poderia trazer um viés importante para o resultado final. Enfim. E aí, tendo conversado tudo isso com vocês, fica claro que existe uma associação entre a saúde mental, e aqui mimetizada em sintomas depressivos e ansiosos, com a saúde cardiovascular, aqui representada pela hipertensão arterial. E aí, quando a gente vai atrás desses estudos e se debruça nessa literatura, a gente vai no PubMed, encontra inúmeros artigos com diferentes metodologias, e muitas das vezes com p-valores significativos, intervalos de confiança em 95%, ou seja, a princípio, uma boa metodologia. E aí a gente estuda, conhece uma perspectiva e passa a levar essa perspectiva conosco, né? E daí surge um certo viés, que, em sentido figurado, representa uma tendência, uma propensão de observar ou agir de determinada forma. E a gente sabe que o fazer em saúde, ele acaba resultando de uma certa apropriação de conceitos, ideias, valores que estão contidos num determinado momento histórico, cultural, político, social e inclusive tecnológico. Ou seja, eu fiz essa apresentação para vocês e vocês vão levar essas informações para a prática clínica de vocês. Mas exatamente que contexto social é esse que a gente se insere? E por que que é importante falar sobre isso quando a gente traz à tona a questão da saúde mental? Eu acho essa pintura é muito interessante, né? Do Vermeer, porque ele pinta a musa da história, segundo a mitologia grega. E aí eu fiquei pensando que como é que a gente, no papel de profissional da saúde, se reconhece nessa pintura, né? Nós poderíamos muito bem estarmos sentados aqui e o que é a figura da musa da história ser um paciente. E a partir dos valores que a gente incorpora, a gente vai imprimir no quadro o que a gente consegue enxergar. Mas o que que a gente enxerga em termos de saúde? Sobretudo saúde mental. E, sobretudo, de uma forma complexa, quando ela entra em contato com outras dimensões, que é um fato que a gente não está acostumado. Eu lembro que quando eu comecei a estudar esse assunto, em 2019, o primeiro questionamento que me surgiu foi: como é que eu vou justificar que existe uma relação entre uma dimensão mental e física, se historicamente elas são muito afastadas, se a psiquiatria assim destoa muito da clínica e vice-versa, porque a gente sabe que infelizmente isso acontece, né? E existe uma justificativa histórica para isso. E eu vou fazer um panorama em 5 minutos rápido a respeito disso e vocês vão entender o propósito disso no final, quando a gente for discutir um caso clínico. Essas discussões na nossa sociedade começam lá atrás, na sociedade ocidental, no caso, com Platão, onde, dentre outras ponderações que ele faz a respeito da saúde, ele fala que ser doente ou não diz respeito a uma relação de comando e submissão entre diferentes elementos do corpo. É uma perspectiva que está, de certa forma, presente em nós até hoje, quando a gente pensa que alguém adoece psiquicamente por opção, né? Isso, infelizmente, é uma narrativa muito presente na nossa sociedade. O Aristóteles, por outro lado, ele começa a falar sobre saúde e doença serem dois atributos positivos. Isso se contrapõe um pouco a uma certa lógica que ainda existe sobre saúde. Algumas linhas de investigação colocam a saúde como uma ausência de doença, quando isso não é uma bem-verdade. E aí a gente dá um salto histórico, passa pela Idade Média, onde a saúde tem uma forte influência da religião e o homem é entendido como uma criatura frágil, que está entre uma luta entre o bem e o mal, no caso, é Deus e o demônio, o diabo. E aí os respingos dessa luta, entre aspas, acabam caindo sobre o homem, danificando a saúde dele. E a influência dessa perspectiva da Idade Média nos dias de hoje é muito intensa. E um fato que deixa isso muito claro é a publicação desse livro, O Martelo das Bruxas, que foi um fundamento para você identificar, manejar e punir a bruxaria, né? E ele serviu para capturar mulheres, exterminar mulheres que tinham questões de saúde mental ou não, que se opunham às
as ideias vigentes na época. A gente dá um passo mais importante, chega no Renascimento, onde é feita essa publicação a respeito da anatomia, e aí o corpo ele já passa a perder aquela. A perder um certo mistério que era protegido pela religião, especificamente o cristianismo na nossa sociedade. Depois a gente passa, entra na Idade Moderna com Newton e Descartes, que são muito, mas muito importantes para a estruturação do nosso pensamento como médico, inclusive da forma como a gente acaba utilizando as informações que nos são dadas pela literatura. Ainda nessa época, o Morgani, que foi um anatomopatologista, ele faz uma publicação importantíssima que estabelece um divisor de águas tremendo na prática médica, onde ele, nesse livro, estabelece as relações entre lesões anatomopatológicas e a expressão clínica de determinadas doenças. Isso é tão importante que inspirou boa parte da literatura e da obra de Foucault a respeito do que é a medicina. Para Foucault, isso acaba marcando o início da medicina científica moderna, onde a arte de curar, ela perde um pouco o seu caráter e passa a abrir espaço ao estudo das doenças, e isso faz com que o meio interno, o corpo daquela pessoa, não seja mais um espaço de subjetividade, de emoções, de ansiedades e depressões. E nós médicos inconscientemente, e não só médicos, os profissionais da saúde, vamos incorporando essa perspectiva de uma forma tão importante que ele coloca isso como um certo epistemicídio, que a gente acaba matando outros saberes em detrimento desse saber estritamente biomédico. Uma outra coisa muito importante que aconteceu no século XVIII foi a teoria microbiológica, que acabou instaurando o modelo monocausal para explicar as doenças. E o que é uma grande inverdade, porque não existe uma causa única para a doença. Não existe uma causa única para a hipertensão ou para a depressão, nem mesmo para as doenças infecto-contagiosas. Vide o exemplo da tuberculose, que, por exemplo, é extremamente influenciada pela pobreza, pela fome, pela ausência de educação formal, pelo racismo, enfim. E aí, nos trilhos de todos esses acontecimentos históricos, no século passado, esse senhor foi contratado pela Associação Americana Médica para realizar uma grande pesquisa investigando os currículos médicos das universidades norte-americanas. E aí ele, com base nessa perspectiva dessa ciência dura que só reconhece a bioquímica, a fisiologia, a biologia molecular, ele estabelece que as escolas médicas devam seguir um determinado currículo. Isso ficou conhecido como relatório de Flexner. E, por conta disso, várias escolas médicas nos Estados Unidos fecham, que não atendem esse currículo, e depois esse fenômeno é reproduzido também no Canadá, na Europa e no restante do mundo posteriormente. E aí, acaba que se instaura uma hegemonia do paradigma cartesiano. Lembra quando eu falei lá atrás que o Descartes foi muito importante para a estruturação do nosso pensamento médico? É isso que eu estou falando, é esse paradigma. É um paradigma que pega o entendimento da doença dos nossos pacientes e reduz a questões biológicas, anatomopatológicas e fisiológicas, deixando de lado, deixando para um outro campo do conhecimento a saúde mental, quando, na bem da verdade, tudo caminha junto. O Thomas Kuhn, que foi um filósofo da ciência, ele traz essa palavra que é o paradigma. O paradigma, portanto, é um instrumento de abstração, é uma ferramenta que auxilia o pensamento sistemático da ciência. É a forma como o conhecimento transita dentro de uma cultura, dentro de um grupo. No caso, no grupo de pesquisadores biomédicos que somos nós aqui no ProHeart. E aí a cultura biomédica, ela ganha uma fortíssima importância no século passado, isso se estende até hoje, enfim, acabando por trazer uma forma de se entender a vida e as doenças pela perspectiva biomédica. Então, ela se apresenta como uma metanarrativa que se coloca acima dos outros saberes, ela é epistemicida, e ela impõe uma díade entre a dimensão física e psíquica, tirando a capacidade de nós enxergarmos uma relação entre essas duas dimensões. E aí acontece mais ou menos o que o Platão fala lá na Alegoria da Caverna. O paradigma cartesiano, ele pega os fatos relacionados à saúde e à doença
e nos apresenta de uma forma distorcida os fenômenos de saúde e doença. E aí, para o nosso bem, para o bem dos pacientes, isso foi caindo por terra, apesar de ainda ser hegemônico. Nos idos da década de 60 e 70, com toda a questão do movimento contra a cultura, esse médico, o psiquiatra George Engel, ele postula o modelo biomédico em 1977, que basicamente contém 6 pressupostos: que o corpo é um ser biopsicossocial, saúde e doença estão em um certo equilíbrio dinâmico, os estudos diagnósticos, prognósticos e de tratamento devem sempre levar em consideração essas 3 dimensões, e é isso que fundamenta toda a minha investigação. A etiologia é sempre multifatorial, os indivíduos sempre devem ser enxergados a partir da perspectiva da integralidade, e o cuidado não é exclusividade do médico. O cuidado, ele, quando bem feito e bem implementado, é porque existem outros atores participando desse papel de cuidado. E aí, hoje, depois da reforma sanitária que aconteceu aqui no SUS, a gente incorporou o paradigma da integralidade, ou paradigma sanitarista ou biopsicossocial no cuidado. E a gente deixou de tratar os pacientes, porque tratar remete a essa questão do paradigma biomédico, e passou a cuidar, oferecer cuidado. E olha só que interessante. Eu tirei 2 citações de um artigo muito, muito, muito interessante a respeito dessa perspectiva. Quem se apresenta para ser cuidado como um ser único, que tem uma história, uma visão de mundo, uma maneira de entender, sentir, se relacionar e se expressar, inclusive as suas dores. O que ele está querendo dizer aqui? Que o paciente entende o significado da dor dele e como ela se manifesta como um processo de adoecimento em sua vida. E que também a reconstrução de significados a respeito de si, do outro e do mundo, incluindo também significados sobre saúde e doença, 3 pontos, que vai além do saber científico e tecnológico. Ou seja, que é preciso trazer para a nossa prática o reconhecimento de que a medicina, como ela nos foi ensinada, é insuficiente para atender às demandas dos nossos pacientes. E aí, mais uma vez, a gente enviesa a nossa visão por uma outra perspectiva. E aí eu disse tudo isso para trazer um caso clínico extremamente interessante e rico a respeito da relação entre a saúde mental e a hipertensão arterial, que inclusive aconteceu no ProHeart. Caso clínico SM é um homem trans na quinta década de vida, aposentado, que praticava muita atividade física resistida. Ele pegava muito peso e ia muito para academia. Ele era um hipertenso resistente, tinha dislipidemia, e ele estava pelo seguinte momento de vida. Quando ele chega no ProHeart, ele chega com uma pressão arterial muito descontrolada, relatando o uso prévio de drogas anabolizantes, mas que ele havia decidido suspender o uso das drogas anabolizantes, porque ele percebeu que vários dos seus amigos, colegas de academia, estavam morrendo por conta do uso dessas medicações. Quando ele suspende o uso, ele acaba retornando ao seu ciclo menstrual, que havia sido inibido por conta do uso dessas medicações. Quando o seu fluxo menstrual se intensifica, um bom tempo depois dele ter parado de utilizar essas medicações, ele passa a sentir um estranhamento gigantesco com o seu próprio corpo, porque ele se identifica como um homem. E isso o conduz para um quadro de estresse muito importante e de ansiedade. Ele chega a utilizar 8 drogas antipertensivas, otimizadas, e ainda assim não controla a pressão arterial. E ele acaba tendo um diagnóstico de hipertensão refratária. E aí ele leva isso para o ambulatório, dizendo que a pressão dele não controlava por conta dessa questão. Se a gente enxerga o adoecimento e os nossos pacientes pela perspectiva biomédica, com todas aquelas questões cartesianas, microbiológicas, fisiológicas, nós iríamos negligenciar essa questão dele. E lembra quando eu li lá no outro slide que os pacientes se apresentam sentindo, expressando as suas próprias dores? A gente poderia muito bem substituir dor aqui por pressão arterial. Era a forma como ele percebia que essa questão no corpo dele influenciava a sua pressão arterial. E aí o próprio paciente sugeriu que fosse realizada uma esterectomia, a retirada do útero para suspender os ciclos menstruais. Se isso não fosse entendido a partir de uma perspectiva onde a gente
compartilha o cuidado, entende os processos de saúde e adoecimento, com uma humildade pedagógica, reconhecendo que não são só as questões tecnológicas, como eu coloquei lá no outro slide, científicas que norteiam a saúde, isso seria ignorado. Só que isso foi levado a cabo, isso foi parar no comitê de ética do hospital, o paciente fez a esterectomia, depois da esterectomia, o estresse, o grave quadro de ansiedade foi resolvido e ele passou a controlar a pressão arterial dele não mais com 8, que nem estava controlado, mas sim com 5 drogas. Então, eu acho que esse caso ilustra muito bem tudo que a gente conversou aqui, tanto a dimensão biológica, quanto social, quanto cultural dessa relação entre a saúde mental e a saúde cardiovascular no contexto da hipertensão. E aí a gente acaba concluindo que a hipertensão arterial é uma condição frequentemente acompanhada por comorbidades, e no caso dos transtornos mentais, existe um destaque muito importante para a depressão e para a ansiedade, que há evidências clínicas e epidemiológicas a respeito desse binômio em termos relacionais, fisiopatológicos, terapêuticos e prognósticos, e que sua abordagem deve ser estruturada no paradigma biopsicossocial e não mais no paradigma biomédico. E que para que a gente faça isso, é preciso questionar a lógica que norteia o nosso ofício. É preciso se reconhecer enquanto profissional de saúde, entender aonde nós estamos inseridos em termos históricos, culturais, políticos e sociais. E a gente faz isso como? Estudando, conhecendo e enxergando de uma forma diferente. É isso, gente. Obrigado pela atenção. E quem quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, Beleza, João, obrigado. Vou parar a gravação aqui. tá?